Hoje, dia 13 de agosto de 2019, o programa Memória e História Oral, da Fundação Arquivo e Memória de Santos, entrevista Ricardo Andalaft. Ricardo, bom dia. Bom dia. Vamos começar com o seu local de nascimento, data de nascimento, nome dos seus pais, por favor. Nasci no dia 4 de março de 1966, no bairro do Macuco, aqui em Santos. Meus pais, Farid Andalaft, minha mãe Leni Tavares Andalaft, oriundos do comércio, aqui ambos de farmácia, aqui do centro da cidade de Santos, né? Então cresci ali entre o Canal 4, Siqueira Campos e a Senador Dantas, né? Foi o meu ambiente onde eu cresci, e também nas vindas constantes aqui para o centro da cidade. Meu avô também pós vida de mascate, né? Trabalhou aqui também numa loja de tecidos aqui no centro da cidade. E aí era uma diversão vir tomar café com ele, né? Nos cafés aqui do centro era sempre uma tradição nossa vir, né? Legal. Você estudou aonde Então, quando era criança? eu estudei no Colégio Cidade de Santos, primeiro no Parque Olívia Fernandes, né? No Parquinho Olívia Fernandes, depois no Cidade de Santos, né? E depois no Colégio Santa Cecília e fiz a faculdade de arquitetura na Católica aqui de Santos. Ainda da infância, você tem lembranças do bairro, dessa época? Muita lembrança ainda do trem, né, dos armazéns de algodão, de banana que tinham ali na Siqueira Campos, né, e terrenos com bambuzal, né, onde a gente ia pegar bambu para fazer os pipas, né, pegar peixinho no canal, e tinha uma padaria que ainda existe ali na esquina, e os meninos eram amigos nossos e nós íamos lá mexer dentro da própria padaria, do forno, e o Clube Afonso Pena, que era pertinho, a X9, a Bacia do Macuco, as casinhas populares do Macuco. Então isso era o dia a dia nosso, né? Andando de bicicleta, né? E cheguei a pegar o bonde, né? Ainda, então passando pelo meio do bonde, dos ônibus, mas foi uma infância maravilhosa, saudosa, né? Você fez o pré-primário no Olívia e foi para a Cidade de Santos. Isso. E ficou no Cidade até? Então, eu fiquei no Cidade de Santos até o Fundamental 2. Aí meus pais mudaram para São Vicente. Meu pai comprou uma farmácia em São Vicente. E aí nós tivemos que nos mudar para lá por algum tempo, né? Mas é interessante que logo nesse primeiro momento nós ficamos juntos. Mas depois, eu estudei depois 3 anos em São Vicente, mas voltei a estudar em Santos, morando com a minha avó ali na Afonso Pena, em frente a São Benedito. Aí não perdi o contato com as populares lá de trás, foi revendo os amigos, né? Então voltei para poder ter uma facilidade maior de locomoção para a escola. Tudo foi quando eu fui para Santa Cecília e fiz o ensino médio lá, que era o colegial, né? Você é filho único? Tenho uma irmã de 4 anos mais nova do que eu, né, que é psicóloga. Em Santos? Mora em São Vicente, ficou em São Vicente. Trabalhou a vida inteira na PAI de São Vicente, hoje é aposentada. Ah, que legal. E seus pais farmacêuticos, então? Então, o meu pai é oficial de farmácia, né? Sim. E a minha mãe trabalhava balcão e vendas, né? E aí tinha o sonho deles de ter a farmácia própria. E apareceu uma oportunidade boa num bairro iniciando, Cidade Náutica, lá em São Vicente. Comprava o terreno, ganhava 1000 blocos, né? E aí meu pai foi arriscar a vida dele e começar a vida de proprietário lá. Ficou 38 anos com a farmácia lá, né? 38 anos. E assim, situações muito interessantes. A primeira caixa de correio ser dentro da farmácia, o primeiro telefone público ser dentro da farmácia, ser padrinho de casamento, padrinho de batismo, conselheiro das famílias. Então, criou... Não foi candidato, né? Não. Desse mal nós não sofremos. 38 anos é bastante tempo. Muito tempo, uma vida inteira. A farmácia existe ainda? A farmácia assim, encerrou, né? Porque ficou muito em cima do nome dele, né? Sim. E aí quando ele vendeu a farmácia, aí dissolveu isso, aquela tradição foi embora. E aí eles foram para o interior, né? Moram em Águas de Lindóia,
tem um outro padrão de vida lá, outra qualidade de vida. Hoje ele mexe nas orquídeas dele, os passarinhos, nem estaciona mais em porta de farmácia que dá alergia. Não quer nem ver. Não quer nem ver. Legal. Aí você ficou na cidade de Santos, você fez a vida inteira praticamente escolar lá. Né? A vida inteira lá. Até o segundo grau. Estudei com as figuras que hoje fazem parte até aí da política de Santos. A gente estudou a mesma época, de certa forma aprontávamos naquele pátio enorme juntos ali. O Banha, né? O Banha é dali, né? O Banha é amigo daquela época, né? E daí depois também do Regata Santista, né? Regatas, Então aí tinha, além da semana inteira, ele e o Sempre. Miltinho ainda íamos no fim de semana pro Regata Santista, né? Depois, o Banha mora até hoje ali do lado da mora. A mãe dele também na frente. Tem O todo... Miltinho. Ficou toda uma história nossa aí, né? Bem bacana de convívio região. ali. Legal. E ali era perto do... Não sei se o estuário foi criado depois. Macuco era maior, né? Depois ele foi dividido em Ponta da Praia e estuário. Isso. Então, as casas populares é mais para o estuário, né? É mais para o Também. estuário, mas era considerado Tem a Quadripau, Macuco. Isso. não- Porque ali perto da igreja São Jorge, né? Aí considerava as casas populares, chamava até da bacia, né? Sim, sim. Então sempre teve essa relação com a bacia. E o Macuco era um bairro muito grande, né? Muito grande. E compreendia até os finais da Rua Borges, você considerava, né? Aqui, quase. A João Guerra, né? Então tinha o Macuco mais antigo, o Macuco mais recente, né? Mais próximo. Depois dividiu bastante. Até veio algum progresso diferenciado por essa divisão. A parte mais próxima da Afonso Pena acabou tendo um benefício maior, um desenvolvimento maior, né? Em contraponto, a parte mais próxima da Vila Matias foi sendo mais esquecida, né? Isso. A cidade não se desenvolve igual, né? Não, vai de acordo com o desenvolvimento imobiliário, né? Os investimentos acabam sendo colocados dessa forma, né? Hoje tem um movimento forte de transformar o Macuco numa área retroportuária, que é um absurdo enorme acontecer isso, né? Tem movimento contra, né? Já. Tem que ter, porque existe toda uma tradição social, né? Pessoas, famílias que moram no Macuco de 4, 5, 6 gerações, né? Que têm o direito, né, de permanecer lá e não serem expulsos. Tem prédios novos que motiva bastante a gente. Inclusive, esse movimento contra vem até do pessoal que está indo morar lá. Isso. É mais articulado. Sim. E que, na verdade, mesmo sendo prédios novos, são netos até de antigos feirantes que ocupavam os terrenos lá e voltam. Tem uma identificação com a área. Sim. O Santista é bairrista, né? Então, você falar que mora no Macuco é como você torcer para o time do Santos, por exemplo, para o Corinthians. Você tem aquela apropriação do espaço, do pedaço. Né? Eu não me sentiria bem morando em outro bairro. Né? Então, assim, não, meu pedaço é esse aqui, leva. Então, do tempo dos bailinhos, então eu não iria de forma alguma num baile num outro bairro, né? Eu vou ficar por aqui. Né? Tinha isso é legal. E a arquitetura, como é que você pensou na arquitetura já na escola, obviamente? A partir de que época? Rapaz, eu fui criado para ser médico. Pai farmacêutico. Né? Totalmente fora, nunca imaginei que eu fosse arquiteto, né? E aí tentei medicina e era muito difícil, né? Então eu consegui aí passar para a segunda etapa, né? Em Vassouras, no estado do Rio. E justamente quando eu consegui ingressar, eu desisti. Aí nós tivemos uma ida, meu pai sempre me acompanhando, né? E nessa ida nós quase perdemos a vida aí num acidente que é muito traumático para a gente. Não se efetivou o acidente, mas a situação foi muito traumática, né? E aí eu não fiquei com medo e repensei se era realmente isso que eu queria. Na verdade, isso foi o start para eu repensar se era isso que eu queria. E aí eu não tinha muita opção, porque você foi focado a vida inteira para aquilo, né? Então, desde criança, minha mãe me vestia de branco, né? Então, era um negócio que era... os kits de médico, era natural. Aí, fui fazer administração de empresas,
né, que era um curso que eu poderia me abrir portas em qualquer outra profissão. Sim. E no meio disso, através de uma brincadeira com amigos, que são amigos meus até hoje, assim, a medicina é o vestibular mais difícil, você já passou, não vale, né? Qual é o outro que seria mais difícil? Arquitetura. Mas por que arquitetura? Porque tem uma prova de desenho, de linguagem arquitetônica. Eu, sempre desenhei, né? Desde pequenininho eu desenhava, tal. Fazia lá o Zé Carioca, né? Desde pequenininho, tá? Vou arriscar. O que vale? Vale uma caixa de cerveja. Falou a língua certa. Fui fazer a prova e sem compromisso, fui com a sunga por baixo da roupa, na Católica, para ir para o Regatas depois. Claro. A ideia era sair da prova e ir para o Regatas. E saiu o resultado, fui em 13º, fiquei em 13º colocado no vestibular geral. Puxa. Eu falei, e agora? O que eu faço? Eu fui assistir uma aula. A aula que eu assisti, eu me encantei. Eu falei, caramba, foi com a professora chamada Tininha, Maria Argentina Vivas. E, por coincidência, era esposa do professor Minoru Naruto, que é professor nosso aqui da São Judas. Né? E a aula dela me encantou. Você lembra do que foi a aula? Né? Ela está fazendo uma começou a dar a ensinar um processo de instalação plástica de um ambiente. Certo. Então, uma instalação para representar um assunto, né? Era um texto que ela trabalhou e nós teríamos que fazer uma instalação no espaço física através daquele texto. Aquilo me deixou encantado, já tinha umas 2 semanas de aula que já tinham começado, tal. Então eu cheguei já com a coisa acontecendo. E me encantei com aquilo e mergulhei de cabeça. E aí já consegui também um trabalho em obra logo no início, que era para poder ajudar a me manter, né? E foi sendo cada vez mais apaixonante, cada vez mais envolvido, me envolvi com o diretório acadêmico, aí a vida associativa começa aí dentro da faculdade e isso tudo passou a ser bastante motivador, né, para criar no 86, 87. Muito boa. A administração de empresas você está fazendo onde? Na Unisanta? Na Lusíada. Na Lusíada, Aí você fez o quê? Um ano? Fiz 2 anos, aí não dava mais para compartilhar as duas faculdades, né? Mas você tentou levar as duas? As duas. E trabalhando. Então era assim, era um negócio puxado mesmo, né? Trabalhava em obra, 7 horas da manhã na obra, né? E ganhei a credibilidade do construtor, que me deu autonomia de poder fazer a programação dentro da minha escala. Então ele me ajudou muito. Trabalhei 4 anos com ele. Com quem? Com o Matheus. Né? Então o seu Matheus, a construtora Matheus, me ensinou muito. Você era estudante nessa época? Eu era estagiário dele, mas ele me via como arquiteto. Então, assim, ele me adotou dentro do serviço. Com a mão na massa. Com a mão na massa. Que hoje já não acontece. Já não acontece mais, é o que a gente ainda procura fazer. Né? Então, sair do confinamento do escritório e ver que o mundo existe, né? E que é bem diferente do papel. Né? AutoCAD, né? É bem diferente a situação. O respeito pelo profissional da construção. Né? Então, tem lá um pedreiro, um encarregado, um mestre de obra, que sabe muito mais que os nossos professores doutores. Então, essa lida é muito importante para que você tenha um conhecimento amplo, mais seguro. Empírico ali, né? E o Matheus me proporcionou isso, foi um grande mestre. O seu Matheus foi um grande mestre dentro da minha carreira de estudante, formatou minha carreira profissional em cima disso. Entrei com 3 meses de faculdade no estágio com ele. Fiquei até o 4º ano e aí montei uma empreiteira do 4º para o 5º ano. Puxa vida, já. Aí o plano Collor deu uma derrubada bastante grande, né? E logo na sequência eu consegui um estágio na Petrobras, fiquei até me formar na Petrobras e consegui através desse estágio um emprego numa construtora em São Paulo. E só que na Petrobras já existia um certo desânimo de ver assim, poxa, eu estou produzindo para os outros, né? Então tem gente aparecendo e nem sou lembrado em nada. Não é questão de vaidade, né? É uma questão de orgulho próprio, né? E o meu sonho era ter placas em obras, né? Que eu pudesse fazer com a minha autonomia, né? E aí pedi demissão dessa empresa e montei o primeiro escritório no fundo da farmácia do meu pai. Lá na Cidade Náutica.
Então, assim, meu pai conhecia muita gente, Sim. né? Tinha uma participação muito forte na associação comercial, né? E era o meu maior promotor, né? Então, onde precisava, ele foi me indicando e fui me especializando. Fiz algumas especializações, fiz em estruturas de concreto, estruturas metálicas, fiz em perícias, fui crescendo dessa forma e para abranger um leque maior lá no fundo da farmácia. Aí, Perícias em laudos, né? isso, né? Em laudos judiciais, né? E aí, como esse mercado começou a crescer, eu consegui montar um escritório em frente ao Fórum de São Vicente, né? Porque aí o foco maior eram nas perícias, né? E em projetos. E fiquei lá por muito tempo, até um amigo que eu havia feito o projeto na Frei Gaspar me chamou para um prédio onde ele já tinha o comércio dele, e mudei para lá, fiquei com o escritório nesses dois locais aí por praticamente 20 anos. 20 anos. E trabalhei muito, e em 2013 eu parei de contar os projetos que nós fizemos no escritório, uma marca que surpreendeu e me assustou, que foram 6.000. Nossa. Então, 6.000 projetos em 20 anos, né? A partir dali eu parei, então acredito que hoje, como eu também reduzi muito, tem aí por volta de 6.500 projetos feitos, né? E aqui na Baixada, né? Alguns pontuais fora da cidade, né? E essa parada de 2013 me trouxe para o que eu mais queria dentro da arquitetura, que era trabalhar com patrimônio histórico, né? Então eu consegui estudar, continuar o estudo, fazer o meu mestrado em cima do patrimônio histórico. Antes fiz cursos de especialização, depois o mestrado e já engatilhando um doutorado para poder dar sequência a essa parte mais acadêmica que eu gostava muito. E escolhi o Centro de Santos como meu laboratório de estudo, né? Mestrado você fez? Fiz na Unisanta. Na Unisanta. Isso, fiz na Unisanta o mestrado. Até é interessante porque é um mestrado em ecologia, né? E aí, através do incentivo do meu orientador, do Walter Barrella, nós criamos ecologia urbana como uma disciplina desse mestrado, né? Em cima da pesquisa que eu fazia, né? Então, os microambientes urbanos que a gente encontra, e isso foi afunilando do patrimônio ao cortiço. E aí, hoje, eu gosto, a minha linha de pesquisa principal é o cortiço, né? Como que o cortiço, essa situação de cortiço, ela interfere na formação social das pessoas que moram lá dentro, né? Do entorno, e como essas mudanças que acontecem na cidade agridem, né? Socialmente essas pessoas, né? Que elas são sempre desprezadas, né? Invisíveis, né? São cidades invisíveis. Né? A gente vai voltar nessa coisa do cortiço, é interessante esse tema. Mas assim, casado hoje? Sou casado, 25 anos casado com a Carmen, né? E Conheceu ela na faculdade, não? Então, são os presentes da vida, né? O primo da Carmen estudou no Olívia Fernandes e no Cidade de Santos comigo, Certo. Só que a Carmen morava no Rio de Janeiro. Nossa. Então não tinha nem como conhecer a Carmen, né? E a tia dele, a mãe dele, perdão, a tia da Carmen, que era quem me levava e me trazia para a escola. Isso lá em 1970, né? E aí, amigos do Regata Santista, Sim. né? Aí, o pai da Carmen é da Força Aérea, foi transferido para Guarujá, então a família veio, e eu conheci a Carmen do baile de carnaval do Regata Santista. Que legal. Né? E aí, nas primeiras encontros nossos, né, e falando do clube, você deve conhecer o meu pai, você deve conhecer o meu, tal, bom, juntando isso tudo, ela era prima, então, do meu primeiro amigo de infância, né, com 4, 5 anos de idade, uma amizade que tinha paralela e o destino nunca cruzou as nossas vidas, e nós chegamos além disso. O avô dela era remador do Regata Santista e na mesma época o meu avô era remador do Tumiaru. Nossa. E eles competiam, isso aí nos anos 20. Então, é uma história fantástica, né? Então eu sou privilegiado nisso, né? E isso foi em que ano que você conheceu ela? Eu conheci a Carmen em 93, né? E aí casamos em 94. Legal, isso voltando lá para
a infância praticamente. Voltando, foi um vínculo muito forte, né? E aí rever tudo isso, né? A família toda, de certa forma, se conhecia, né? E só nós dois que não. O negócio parece um livro, né? Parece um conto de fadas, né? É muito bacana isso, né? História que não foi traçada de forma alguma, né? O destino fez que acontecesse tão bacana assim. Muito bonito. E hoje você tem 2 filhos, né? Tenho 2 filhos, o João Alfredo, né? E a Ana Carolina. O João Alfredo fez engenharia elétrica e depois partiu para o cinema, se encontrou no cinema, né? Está muito feliz. E a Ana Carolina está no 2º ano do ensino médio e aí tem uma veia mais artística, ainda está procurando o caminho dela entre arquitetura, entre artes, entre moda. A gente procura deixar bastante livre para não passar principalmente o que eu passei, né? Acreditando a vida inteira que seria médico e tive que me encontrar muito tarde e dei sorte de me encontrar. Muitos dos alunos acabam não se encontrando. É verdade. Né? Não pode ter tanta pressa. Né? Não. Tem tempo para amadurecer, para experimentar. Né? A vida ela é perfeita quando se experimenta tudo que se tem vontade. Né? Que a gente fica mais satisfeito. Né? É verdade. E sobre o seu trabalho de mestrado, a dissertação foi sobre cortiço? A dissertação foi sobre cortiço, isso. Santos, principalmente na região do Paquetá. Né? Então foram 1.068 imóveis analisados, né? E em torno de 5.000 pessoas, né? Que foram, porque a maioria deles também fechados, né? Mas foram analisados, levantada a temperatura, índices técnicos como temperatura, como umidade do ar, luminosidade, mas também uma anamnese da situação psicossocial daquela família que se encontra ali, né? Então, generalizando, sempre se tem uma imagem de pessoas marginalizadas pela sociedade, que a sociedade não quer por perto, mas na realidade muito mais do que a metade desses ocupantes são pessoas, famílias trabalhadoras que foram desafortunadas na vida. E esse estudo levou à percepção de uma condição muito especial, que é o ciclo da pobreza. Né? Isso eu até assumo o termo, né? A pessoa quando se envolve no ciclo da pobreza, onde nada traz perspectiva de melhora, ela entra numa espiral interna e vai minguando com a falta de expectativa de vida. Então ela muitas vezes não sai daquela condição porque ela não vê oportunidade nenhuma na vida, só vê rejeição, né? E aí o jovem que está nesse ciclo acaba, infelizmente, indo, né, na tangente para uma situação de risco, como droga, como prostituição, porque é a única luz que aparece para poder sair disso, mas que na verdade eles estão mais envolvidos, né, do que aquele que mingua até falecer. E quantos cortiços você acha que tem em Santos? Qual a população? Então, já tem uma migração muito grande. A prefeitura tem alguns dados que eu discordo bastante, né? Existem situações que não órgão público a gente enxerga de forma diferenciada, porque hoje a gente tem cortiço na Campos Melo chegando lá na Rodrigues Alves, né? Então o cortiço não é só aqui, né? Então tem lá do lado da faculdade, ali na Rangel Pestana, tá cheio de cortiço, né? E às vezes essa área expandida, né, ela não é analisada de uma forma coerente, né? Analisa-se a arquitetura como arquitetura, bem imóvel, né, e população local, mas socialmente a análise é outra, né? Existem terceiros envolvidos nisso que não são computados, né? Então eu acredito que sejam mais de 5.000 pessoas encortiçadas, usando esse termo técnico aqui só na cidade de Santos, né? Isso abrigadas, porque não necessariamente eu more no quarto do cortiço. Eu posso passar uma noite por semana no quarto do cortiço e passar as outras 6 na rua, né? Então também é considerada uma pessoa que depende do cortiço,
né? Porque o dinheiro do carrinho dá para pagar uma noite numa cama, né? As outras 6 noites ele não vai ter o dinheiro, ele vai dormir na rua. Então é uma situação que tem que ser analisada de uma forma diferenciada. E na questão do centro aqui, como é que você acha que deveria, pelo que você estuda, o que seria bom para o centro? O centro, inclusive, ele não ficar vazio do jeito que está. A gente participa de alguns eventos, né? E às vezes pedem até alguns artigos para a gente vê que não publicam porque a gente é meio contra o que se prega, né? Eu vejo que o centro tem... O comércio de Santos nunca mais vai ser o mesmo. O comércio em lugar nenhum vai ser mais assim. Nós temos na contramão o centro de São Vicente, mas é um comércio extremamente popular e que também tende a se dissolver com o passar do tempo, né? E o centro de Santos não vai voltar mais a ser aquele comércio dos anos 60, 70, porque não é mais uma característica. Instalar um shopping no centro da cidade é um outro erro, porque hoje nem os shoppings não são mais procurados, né? Hoje o e-commerce ele matou a venda em box, né? A venda fechada, né? Então a tendência é cada vez maior. Eu vejo que há uma situação muito forte por centro, é ele voltar a ser um ambiente residencial, né? Onde você poderia ter sim um comércio local forte, né? Para atender essa demanda, e uma demanda até de outros bairros, com comércios mais tradicionais, até buscando essa tradição do centro, né? Trazer algo que remeta mais à antiguidade da cidade, a tradições de quem mora em Santos há muito tempo, mas os conjuntos habitacionais, né, de médio, baixo custo virem a princípio para cá, e a gente tem uma infraestrutura para atender essa demanda populacional. Então, eu vou ter escola, vou ter posto de saúde, vou ter posto policial, vou ter varrição de rua, vou ter lixeiro regularmente, e com isso ir criando essa situação. Lógico que, paralelamente, eu tenho que tratar quem está aqui, dar oportunidade para quem já está aqui morando numa forma miserável, né? E aí trazer em algumas áreas, inclusive públicas, equipamentos habitacionais que possam atender a demanda dessa população. Não simplesmente passar a máquina, construir torre de 20 e 22 andares e vender apartamentos Minha Casa Minha Vida. Não é isso. Não, porque as pessoas estão excluídas. Né? Essas não tem CPF, não tem nada, né? Então, assim, criar dentro do próprio nicho possibilidades que eles possam... mas a lei não permite que uma residência possa ser constituída sem um banheiro de 3 metros quadrados. Existe uma situação especial, né? Eu vou ter, sim, ambientes 3, 4 cômodos com um banheiro para cada 3, 4. Isso tem que ser... Porque essa é a realidade dessa população, mas com qualidade de vida, com janela, né? Com saneamento. Então assim, eu tenho como pôr saneamento, como pôr água, né? Ter uma fiscalização sanitária nesse sentido, né? Não como a fiscalização sanitária de 1900, né? Para arrancar todo mundo daqui. Né? Higienização. Higienização. Não, uma regularidade para que se faça a limpeza de caixa d'água, que se tenha observância de esgoto, porque essa condição sanitária é um motivo muito forte para se quebrar o ciclo da pobreza. Claro. Né? Quando eu vivo num ambiente limpo e sadio, eu começo a ter perspectiva de melhora. E os donos dos cortiços? Isso é um caso meio sério também, né? A maioria deles são falidos, né? São heranças falidas, né? O cara não sabe o que fazer com aquilo, né? Então já está na mão de terceiros. Põe um capataz lá. Põe, e ele vai cobrar o aluguel diário lá dos ocupantes, ele não quer nem que mexa nisso. Aí eu já vejo que é um caso de polícia. Né? Essa situação é situação de polícia, né? Então, isso tem que ser resolvido, né? O proprietário do imóvel tem que assumir a responsabilidade de quem está lá dentro. Quem está lá. Então, se eu tenho uma casa... Cobra, né? Sim, se eu tenho uma casa noturna no Gonzaga, existe um problema lá dentro, eu sou responsável pelaquela casa noturna. Claro. Se eu tenho uma casa que está sendo ocupada como cortiço no Paquetá e tem um problema lá, eu sou responsável pelo que acontece lá. Então, é um caso de polícia, eu acho que tem que ser muito bem determinado isso. A pessoa que está morando lá dentro, ela está no final da cadeia. Aquilo é a única opção que ela tem. E ela não pode ser responsabilizada por aquilo. Infelizmente ela né? Porque ela é jogada na rua quando tem algum problema, lacra a porta do cortiço, pega o que ele tem,
põe ele na calçada, né? Então, os valores têm que inverter bastante para isso, né? E manter essa população aqui. Não adianta eu tirar eles daqui e levar para o Bolsão, num apartamento novo do CDHU, porque a vida dele inteira é aqui. Exato, não vai sair de lá, né? Volta para cá, né? Porque tem famílias de várias gerações morando em Cortiço. E tem gente falando, e a maioria, eu não viveria melhor em outro lugar que não fosse aqui. Aqui eu conheço todo mundo. Já está integrado, né? Já. Existe um caso estudado de senhoras de acima de 60 anos que moram sozinhas, que foram colocadas em conjuntos habitacionais e morreram de depressão. Tá vendo? Porque no Cortiço, então, ser a câmera de vigilância, né, cuidar da vida dos outros, é o que alimentava a vida dela. Sim. Né? Que é uma coisa normal, cuidar dos filhos, cuidar, olha, fulana chegou tal hora, ciclano, olha, teve uma briga ali, isso né, é o cotidiano. Esse cotidiano Você tira o cotidiano da pessoa. Ela morre. Então, assim, e o mais triste é que você lê o Cortiço, lá do início do século XX, e você vê o Cortiço hoje, essa releitura mostra que o Cortiço piorou muito o que era o cabeça de porco do Aloysio Azevedo. Piorou muito. Se aquilo já agrediu tanto a sociedade quando ele foi lançado, se fizesse uma releitura escrita hoje, ia agredir muito mais, que a situação piorou demais do que aquilo que a gente encontrava lá. Hoje tem as doenças, a droga. Isso, uma série de fatores que naquela época não se consideravam. As ligações familiares lá ainda eram muito fortes. E as pessoas trabalhavam naquela época. Trabalhavam. Os encurtiçados, eles Sim. tinham um ofício, né? Uma função, um subemprego. Sim. Hoje não. Hoje já é um fator. Você não ter como comprovar a sua identificação e a sua residência já é um impeditivo de arrumar emprego em qualquer lugar. Né? Não se pensa num trabalho. Antigamente era só mão de obra e era muito menos gente, né? Hoje muito menos gente, sem dúvida, sem dúvida. Hoje tem uma exposição muito maior. Interessante. E sobre esse prédio aqui, você tem alguma coisa para falar? Isso aqui é uma paixão, né? Esse prédio aqui é uma paixão na cidade de Santos. Exatamente por causa disso. É um privilégio, né? É um privilégio, todo nosso. Tanto de ser entrevistado pelo programa, como ser aqui, né? Aqui é um ícone, né, da arquitetura em Santos, né? A gente também tem uma linha de pesquisa dentro da arquitetura, do paralelo da arquitetura portuguesa e arquitetura santista, né? Eu tive o privilégio de apresentar aqui um painel sobre as similaridades da arquitetura portuguesa e santista e a influência da arquitetura lusitana em Santos, né? E para povos de língua portuguesa. Foi um congresso internacional aqui, promovido pelo Elos, né? Foi maravilhoso, né? Porque a gente percebe isso, a gente vai se descobrindo, né? O quanto português Santos né? Como é influente. E o neomanuelino, que é o estilo desse prédio, ele representa o maior ícone da arquitetura portuguesa, que é o estilo manuelino, né? Que representa muito forte, né? Depois da dominação que Portugal sofreu pela França, né? Por Napoleão, depois a volta da família real para Portugal, né? Esse período que eles ficaram praticamente largados, né? O povo português se sentiu largado, enlutado, né? Que o luto português é muito forte, né? E esse neomanuelino foi uma forma de se resgatar porque foi o período áureo das navegações portuguesas. Com Manuel I, Dom Manuel I, teve, né? Esse estilo muito próprio, tirando do gótico que se espalhava na Europa e resgatando alguns valores mouros, né? Arquitetura mourística muito forte, né? E com elementos trazidos da navegação, conchas, naus, todas elas envolvidas, né? Se você olha, parece castelinho de areia, né? Formações de corais, né? Ela é muito trabalhada nesse sentido. E o neomanuelino veio justamente essa época do retorno da família real portuguesa, né, vinda do Brasil, e para se resgatar isso. Então lá no meio dos meados do século XIX teve toda essa
essa preocupação. E aí chegou aqui no Brasil já final do século XIX, começo do século XX, né? Porque aí os brasileiros e portugueses brasileiros voltavam a Portugal, né? E aí traziam toda essa novidade, né? E esse resgate para cá, para o Brasil. Isso também serviu como uma forma de impedir que as tradições brasileiras trazidas do Brasil se proliferassem em Portugal, né? Porque, por exemplo, a modificação do centro do Rio de Janeiro, que Dom João VI fez uma modificação enorme no centro do Rio de Janeiro, para transformar o Rio de Janeiro numa capital europeia, né? Então seria uma Paris aqui no nosso continente, né? E, lógico, mantendo muita tradição do que já se existia no Brasil, né? Já existia uma formatação da cultura brasileira, né? Então isso também foi levado para Portugal, para quem foi embora junto com a família real, ou começou a voltar para a raiz e levando características daqui e descaracterizando a arquitetura local portuguesa. Foi uma forma, um levante, né, de poder, não, olha, aqui o estilo é esse, né, aqui nós não queremos nada de zuca interferindo na nossa cultura, né. Então se preservou muito mais, né, e nós tivemos alguns brindes dessa tradição, dessa retomada do maior padrão arquitetônico português, que é o manuelino, aqui no Brasil. E nós temos aqui em Santos um patrimônio maravilhoso, que é o Centro Real Português. Então, o estilo... Década de 20, né? Entre 1910 e 1908, se eu não me engano, começou a obra, né? E fantástico, é um edifício único, né? Ele é único, eu gosto de trazer os alunos para cá e mostrar, olha, isso aqui é único, é maravilhoso, né? Então e preservado da forma que ele foi preservado, e acredito que com muita dificuldade, que se preservar um patrimônio desse tamanho, né? Tenha muita dificuldade, então é muito lindo estar aqui, você está aqui dentro, você fica emocionado, né? De toda essa ligação. Minha ligação com Portugal é muito longe, muito distante, mas a gente se apropria muito por viver até numa cidade muito próxima de Portugal, né? Nos aspectos, né? Para você ver nessa palestra que eu trabalho, eu coloco fotos do centro de Santos e fotos de cidades portuguesas e mostrando a todos como Santos. E todo mundo acredita, até os portugueses que vieram para a palestra. E aí depois eu volto e mostro, não, aqui é Coimbra, aqui é o Porto, aqui é Lisboa. É muito parecido mesmo. Então confunde bastante por essa proximidade. Tem a questão do morro também, de São Bento, a Ilha da Madeira. Ah, sim. Aí é uma outra aula que a gente fala, né? O morro é uma outra população, é uma tradição, uma tecnologia específica do Ilhéu, né? E nós temos aí chalés de 150 anos, maravilhosos, né? E as tradições que vieram juntos, né? Então, por exemplo, o bordado que era utilizado na Ilha da Madeira, aquelas bordadeiras, por incrível que pareça, a gente fala que é o bordado Ilhéu, mas lá já não se faz isso há mais de 50 anos. E elas mantiveram aqui um resquício do bordado primitivo original de lá. Então é tanto um patrimônio para nós aqui, mas muito maior para a ilha. Porque eles não têm mais bordadeiras disso, né? E essas senhorinhas estão morrendo e ninguém está, infelizmente, continuando a tradição, né? Que é uma tradição maravilhosa, né? E aí nessas comunidades mais fechadas a gente tem essa possibilidade de encontrar, né, essas surpresas boas. Então a ocupação dos morros aqui é maravilhosa, né? Os chalés de madeira aqui que estão fora do morro, que tinham também muito no Macuco. Sim. No Marapé também. São de tradição portuguesa? São, esses de madeira? Tem de tradições portuguesas e italianas. Então a forma... Muito no sul também. Isso. A gente verifica bastante pela forma do encaixe do lambri, né? Os italianos usam o encaixe de uma forma, os portugueses usam de outra forma, né? Então essa tradição a gente... É meio alvenaria, meio madeira também. Isso, são chalés mistos por conta do porão, né? A gente acabava usando o porão, né? Eu fui criado numa casa mista, né? Num chalé misto, né?
na Senador Dantas. Então, a parte de baixo era um porão de 2,40 m de pé direito, utilizável, né? mais ou menos, e depois a parte de cima era para ser a casa em si, né? Mas o porão é por conta da umidade, né? Antes da plenitude do saneamento, né? Então enchia. A gente vê na Rangel Pestana, né? A parte do canal que é coberto, antes não era. Sim. Você vê porão de 2,5 m também, porque a água transbordava ali. Por isso a utilização de porões de parede de pedra, né? Para resistir mais. Então isso é uma característica muito bacana, muito forte de Santos. E os chalés do Macuco, principalmente, são fantásticos, né? São fantásticos. Você via, hoje em dia eu ando caçando chalé para fotografar, né? Porque estão mapeados, não? São mapeados, a prefeitura fez o mapeamento do que sobrou. Existia uma intenção de tombamento, né? Mas é difícil tombar os chalés, né? Porque é difícil, a contrapartida para aquela família é muito difícil. São áreas que ficaram extremamente valorizadas, Sim. né? É difícil resistir, né? E aí teria que ter uma política muito forte de restituição financeira para as pessoas que são proprietárias desses chalés, né? Tem um conjunto no Jabaquara ali, né? No bairro do Jabaquara, parece. Que tem da City, né? Que eram os chalés da City, da companhia City, né? Elétrica, se eu não me engano. São residências, né? Isso, são. Assim como tem na Vila da Light do Cubatão, né? Aí são chalés de característica inglesa, são específicos, muito bonitos ali. Aí esse conjunto é legal tombar. É um conjunto muito característico de uma época da cidade, né? Então, da linha de transmissão, né? Existia uma perspectiva do trem vir até aquele fundo da Santa Casa, né? Então tem todo, por isso que o morro onde é a Receita Federal foi sendo desbastado, né? Tem toda uma linha voltada até para o próprio porto, né? Mas aquele conjunto valeria a pena de se estudar, o tombamento, mas lógico, uma política que quem está morando ali não está morando ali porque é um chalé bonito, que representa... Não, ele está morando naquela condição que o bisavô trabalhou na City, na Light, e eles ficaram com aquela herança, tem que dar um jeito de compensar financeiramente aquela família. Senão se perde mesmo, não tem... Se perde, não tem como. Então, essa política de compensação tem que ser efetiva, né? E esses chalés, além de Santos, existem aonde no Brasil? Olha, nós temos em Paranapiacaba né? Sim. Tem esses chalés. A Vila Inglesa, né? Isso, ali é mais recente, mas não tão, mas tão interessante quanto. Em São Vicente mesmo, Samaritá, ainda tem alguns remanescentes, né? E é bem interessante isso, mas já muito perdido, já muito descaracterizado já. Santa Catarina parece que tem também, né? Tem São Francisco do Sul. São Francisco do Sul. Mel, tem chalé isso. Também. Acho que teve uma imigração açoriana lá também. Isso. São Francisco do Sul, a mesma época que São Vicente. Perde a condição de primeira vila por pouco tempo. Mas a ocupação lá é tão remota quanto a de São Vicente, né? Esquecendo o fato documental histórico, né? A ocupação é muito antiga em São Francisco do Sul, né? E como uma cidade portuária até, né? Então tem uma quantidade grande de chalés. Iguape tem muita coisa também. Então aqui numa região bastante Iguape, próxima, tem uma tombada. tem muita coisa tombada em Iguape, né? E a gente encontra bastante coisa aqui bem próximo da gente, mas sempre numa linha litorânea, né? E onde tem encosta, né? O Ilhéu sempre procurava essa condição para poder se estabelecer. E muito ligado à atividade de comércio, pesca, porto. Sim, né? Sempre ligado a essa função, né? São trabalhadores braçais vigorosos, né? Não tem, como a gente diz hoje, não tem tempo ruim para trabalhar, né? Então, essas atividades, porque a ilha, né, da Madeira, ela tem uma condição geográfica muito complicada de se viver, né? Então, quem já vive lá... requer esforço. Então já tem, né, um vigor natural de quem mora numa situação difícil daquela. É verdade. Né? Então, quando viu essa planície toda aqui, tá todo mundo desprezando o morro, opa, pode deixar o morro para mim? Porque não tinha valor. Pegavam áreas e áreas. É lógico, né? Então deixa o morro para mim porque ele é mais interessante.
E eram grandes chácaras, né? Grandes sítios. Ainda tem, os portugueses do Morro ainda são donos de... Os mais antigos, né? Sim. São donos de glebas e glebas. É interessante. A gente costuma subir, né, com os alunos também o Monte Serra, mais o Monte Serra, né? E vão passando essa situação, né? Então o que ainda tem de remanescente, né? A cultura mesmo, né? A própria questão cultural de como viver, né? Um depende do outro, porque carro não sobe, como vai fazer, né? Não desce o doente, não desce o morto. Não desce o morto. Né? Como é que vai fazer para descer o morto? O Monte Serra é interessante. É bem peculiar a situação lá, né? E tem o bondinho que foi feito por conta do cassino, né? Ah, sim. Todo esse investimento para o funcionamento do cassino, mas o morador local não se utiliza. Né? Por mais que tenha desconto, é inviável. Vai pela escadaria mesmo. Vai pela escadaria. É uma rotina completamente diferente. É diferente. E não só no Monte Serra, nos outros. Nos outros também, né? Morro do Pacheco, todos eles têm uma forma diferente de viver. Né? Nova Sintra e São Bento já é mais fácil, que tem acesso, né? Maior, né? Muito mais tranquilo. É outra cidade. Outra cidade, realmente. Verdade. Bom, Ricardo, alguma coisa que você queira falar que a gente não tenha perguntado? Eu vejo que é lógico agradecer essa possibilidade de falar de Santos, falar de patrimônio. É muito difícil falar de patrimônio, né? Primeiro porque existe sempre um condicionamento, né, a quem você deverá direcionar para falar de patrimônio. Aí já é o lugar que eu não vou, né? Não me sinto bem falando dessa forma, né? E poder discutir essa situação que é muito latente na nossa cidade, né? Falando especificamente em Santos, nós temos um poder patrimonial enorme, né, que sofre um descaso não só público, mas geral. A própria sociedade despreza porque não conhece. Então, o programa História Oral ele é fundamental para que as pessoas conheçam a cidade, conheçam as personalidades que fizeram que Santos chegasse onde chegou, né? Para o auge e ao declínio, né? Eu acho que é importante falar isso, né? E para que tenham esse apego, né? Diferencia o brasileiro dos outros povos é a falta de apego pela sua raiz, né? Então é importantíssimo que se tenha noção de quem nós somos, de onde nós viemos, do quanto isso tudo é importante para a minha identidade, né? O meu DNA está ligado a isso tudo, né? É importantíssimo. Então isso infelizmente é pouco divulgado, porque também interessa pouco, né, que o povo tenha tradição, que tenha resgate, que tenha apego, né? Isso é complicado, né? Num ambiente político a gente falar disso, né? Um povo que tem apego, ele tem mais vontade de lutar pelo que é seu, né? E em defesa desse patrimônio pátrio, no sentido pátrio, né? Então a gente procura na sala de aula trazer isso, né? Que tenha esse resgate, né? Procure os seus valores na sua história, na sua relação da história com a cidade, né? Então é fundamental que a gente tenha canais que possam promover isso, debates que sejam transparentes para que se possa debater isso, trazer para as pessoas e tentar, através aí da elucidação das pessoas, que se criem verdadeiros órgãos que se preocupem exclusivamente com a manutenção da tradição, da raiz, da formatação do que é nascer em Santos, crescer em Santos, viver em Santos, ser adotado por Santos, né? O que essa cidade traz e promove para a gente, né? E se sentir próprio disso. Mas agradeço bastante aí essa possibilidade. Nós é que agradecemos. A Fundação Arquivo e Memória de Santos e a Universidade São Judas, Campus Unimonte, agradecem o seu depoimento. Muito obrigado. Muito obrigado.